O sol de São Paulo brilhava com intensidade sobre as elegantes ruas do centro financeiro, onde Glória Medeiros caminhava com aquela graça natural que sempre havia despertado olhares de admiração e invejas silenciosas. Seus cabelos loiros dourados se moviam suavemente com a brisa, e seus olhos azuis, como o céu, refletiam uma tranquilidade que logo seria posta à prova. Aos 32 anos, Glória havia construído uma vida que muitos considerariam perfeita. Casada com Rubens Vasquez, um empresário imobiliário de sucesso, eles viviam em uma mansão colonial nos Jardins, rodeada por jardins que ela mesma projetava com amor e dedicação. Seu casamento de 8 anos havia sido, até pouco tempo atrás, o exemplo que muitos casais queriam seguir. Oi, Glória, você já viu o novo restaurante francês que abriu na Avenida Paulista? A voz cantante de Kátia Moreira interrompeu seus pensamentos, enquanto se aproximava com aquele sorriso que Glória tinha aprendido a conhecer desde a escola. Kátia havia sido sua colega em uma escola tradicional em sua cidade natal, antes que ambas as famílias se mudassem para São Paulo, seguindo as oportunidades de negócio que o Brasil oferecia. Desde então, mantiveram uma amizade que Glória acreditava ser sincera, sem suspeitar que por trás daquela fachada de camaradagem se escondia uma obsessão doentia. Ah, Kátia, não tive tempo de sair muito ultimamente, respondeu Glória, notando como sua amiga usava um vestido quase idêntico ao que ela havia usado na semana passada, só que em cor diferente. Era um padrão que se repetia constantemente. Kátia sempre tentava imitar seu estilo, sua forma de falar, até a maneira como penteava o cabelo. Então deveríamos ir juntas, não acha? Poderíamos chamar os rapazes para nos acompanharem, sugeriu Kátia com um sorriso que não chegava aos seus olhos verdes. O que Glória não sabia era que essas saídas em grupo haviam sido cuidadosamente orquestradas por Kátia. Desde os dias da escola, quando Glória começou a sair com Rubens, Kátia havia sentido aquela pontada de inveja que se transformou em obsessão. Rubens era bonito, carismático e, acima de tudo, havia escolhido Glória. Isso era algo que Kátia não podia suportar. Claro, parece ótimo, concordou Glória, sem imaginar que aquelas saídas inocentes haviam se tornado o cenário perfeito para que seu marido e sua melhor amiga tecessem uma rede de mentiras pelas suas costas. Naquela tarde, enquanto preparava o jantar em sua ampla cozinha de mármore Carrara, Glória recordou os primeiros dias de seu relacionamento com Rubens. Eles haviam sido tão jovens, tão apaixonados. Ele a perseguiu por meses na universidade, escrevendo-lhe cartas românticas e aparecendo com flores nos momentos mais inesperados. Minha rainha linda, ele costumava dizer, você é a mulher mais bela que já vi na minha vida. Mas Rubens tinha um defeito que Glória havia ignorado em sua juventude. Ele era um conquistador nato. Seu ego se alimentava dos olhares de admiração feminina e, embora no início se contentasse com flertes inocentes, com os anos essa necessidade de validação havia se tornado mais perigosa. Quando Kátia começou a lançar-lhe olhares carregados de intenção durante as reuniões sociais, Rubens não pôde resistir. Era o desafio perfeito, a melhor amiga de sua esposa, alguém que conhecia todos os seus segredos, alguém que o desejava precisamente porque era de Glória. O toque do telefone interrompeu as lembranças de Glória. Era Rubens. Amor, vou chegar tarde de novo. Tenho uma reunião com clientes muito importantes do norte. Mentiu descaradamente, enquanto na realidade se dirigia ao apartamento que Kátia havia alugado especificamente para seus encontros clandestinos. De novo? Glória não conseguiu esconder a frustração em sua voz. Rubens, estamos há 3 semanas sem passar uma noite juntos. Eu sei, minha vida, mas este negócio vai nos deixar muito bem financeiramente.
Eu prometo que o fim de semana será só para nós. Outra mentira. Naquele fim de semana, Kátia havia planejado uma viagem para a Praia do Leme com a desculpa de visitar uma prima, e Rubens já tinha seu álibi preparado, um suposto torneio de golfe com seus sócios. Glória desligou o telefone com uma sensação estranha no peito. Ultimamente, Rubens havia mudado. Ele tomava banho com mais frequência, renovara completamente seu guarda-roupa e estava sempre com o celular na mão, protegendo-o como se fosse um tesouro nacional. Naquela noite, enquanto jantava sozinha no salão de jantar, que uma vez se encheu de risos e conversas íntimas, Glória sentiu pela primeira vez a solidão que se aproximava. As paredes de sua bela casa começavam a parecer uma prisão dourada, e uma voz interior sussurrava verdades que ela ainda não estava pronta para ouvir. No outro lado da cidade, Rubens e Kátia se entregavam à sua paixão culpada, construindo cada encontro sobre a base do engano e da traição. Para Kátia, cada beijo era uma vitória sobre Glória. Para Rubens, cada carícia alimentava seu ego doentio. Nenhum dos dois imaginava que seu castelo de mentiras logo desabaria da maneira mais espetacular possível. A tempestade se aproximava, e Glória, sem saber, estava prestes a enfrentar a maior prova de sua vida, uma que a levaria a descobrir uma fortaleza interior que nem ela mesma sabia que tinha. As manhãs em São Paulo tinham aquela qualidade mágica que Glória tinha aprendido a amar. O sol se filtrava entre as palmeiras de seu jardim, criando padrões de luz e sombra que dançavam sobre o piso de mármore da sala de café da manhã. Mas, ultimamente, nem mesmo aquela beleza natural conseguia afastar a sensação de inquietação que crescia em seu peito como uma planta venenosa. "Bom dia, senhora Glória", cumprimentou Carmen, sua empregada doméstica de confiança, enquanto servia café brasileiro recém-passado. "O senhor Rubens não vai tomar café da manhã?" Ele saiu cedo de novo. Glória murmurou, tentando manter um tom casual. "Diz que tem muitos compromissos de trabalho." Carmen, uma mulher sábia de 50 anos que havia trabalhado para famílias ricas a vida toda, trocou um olhar de cumplicidade com Glória. Havia visto casamentos suficientes para reconhecer os sinais de alarme, mas sabia que não era o lugar dela para fazer comentários. O celular de Glória vibrou com uma mensagem de Kátia. "Amiga, você vem hoje à aula de yoga. Tenho que te contar algo super importante." Glória suspirou. Os convites constantes de Kátia haviam se tornado mais frequentes ultimamente, sempre com aquela urgência artificial que caracterizava aqueles que escondem algo. No entanto, a necessidade de companhia feminina a levou a aceitar. "Está bem, nos vemos lá às 10. O estúdio de yoga estava localizado em um elegante complexo comercial nos Jardins, frequentado por esposas de empresários e profissionais de sucesso. Glória chegou pontualmente como sempre e encontrou Kátia já instalada em seu tapete, vestindo um conjunto esportivo de marca que, curiosamente, era muito parecido com o que Glória havia usado na semana passada. "Glória, que bom que você veio!" Kátia se aproximou com aquela efusividade exagerada que havia aperfeiçoado como máscara de sua culpa. "Como está, Rubens? Ultimamente ele parece muito ocupado, o coitadinho." Era uma pergunta aparentemente inocente, mas Glória detectou algo estranho no tom. Uma familiaridade que não deveria existir, considerando que Kátia via Rubens apenas em reuniões sociais. "Sim, muito ocupado", respondeu Glória, estudando o rosto de sua amiga. "Por que você pergunta? Você o viu em algum lugar?" Um microsegundo de pânico cruzou os olhos de Kátia, antes de se recompor. Não. Só estava perguntando porque o Diego comentou que tinha visto o carro dele no centro várias vezes, e você sabe como meu marido é com fofocas."
Era outra mentira cuidadosamente construída. Diego, o marido de Kátia, era um homem tímido e reservado, que raramente saía de seu escritório de contabilidade. Jamais andaria comentando sobre os movimentos de outros homens. Durante a aula, Glória não conseguiu se concentrar nas posturas. Sua mente trabalhava a toda velocidade, conectando pontos que ela não tinha querido ver. As constantes saídas noturnas de Rubens, sua nova obsessão com roupas e academia, a forma como ele evitava seu olhar durante as conversas íntimas e agora as perguntas estranhas de Kátia. "Oi, Kátia", disse Glória enquanto se dirigiam ao estacionamento. "O que era aquilo tão importante que você queria me contar?" Kátia corou ligeiramente. Era a primeira vez que Glória a via genuinamente nervosa. "Ah, sim. Bom, é que eu e o Diego estamos pensando em reformar a casa e eu queria te pedir o nome do seu decorador." Outra mentira. Glória havia decorado sua própria casa sem ajuda profissional. Kátia sabia disso perfeitamente. Naquela tarde, Glória decidiu fazer algo que nunca havia feito em 8 anos de casamento: revistar discretamente as coisas de Rubens. Não era uma mulher ciumenta por natureza, mas os sinais haviam se tornado óbvios demais para ignorá-los. Começou por seu escritório, uma sala que ele considerava seu santuário privado. Entre os livros de negócios e as revistas especializadas em imóveis, ela encontrou algo que a deixou gelada: um recibo de uma joalheria exclusiva na Avenida Paulista. A data era de 2 semanas atrás e o valor era considerável. Por que ele compraria joias sem lhe dizer? O aniversário deles era só daqui a 4 meses. Com as mãos trêmulas, Glória continuou procurando. No bolso interno de um de seus paletós, ela encontrou outro recibo, desta vez de um hotel boutique no centro de São Paulo. Um quarto reservado para o senhor e a senhora. Medeiros, em uma data em que ela havia estado em casa, sozinha, preparando um jantar romântico que ele cancelou de última hora por causa do trabalho. O mundo começou a girar ao seu redor. As peças do quebra-cabeça se encaixavam, formando uma imagem que a destruía por dentro. Seu marido não só tinha uma amante, mas a levava para passear por São Paulo, usando seu sobrenome como se fosse sua esposa legítima. Naquela noite, quando Rubens chegou em casa, perto da meia-noite, com cheiro de perfume que não era o dela, Glória o estava esperando na sala com uma taça de vinho tinto e uma expressão serena que ocultava a tempestade interior. "Como foi seu dia, amor?" ele perguntou, beijando-a na testa, com a mesma naturalidade com que havia mentido por meses. "Interessante", ela respondeu, olhando-o diretamente nos olhos. "Muito interessante." Rubens não detectou a carga emocional por trás daquela simples palavra. Sua arrogância o impedia de imaginar que sua esposa, a mulher doce e confiante com quem ele havia se casado, pudesse estar começando a desvendar sua rede de mentiras. "Fico feliz em saber, minha rainha. Eu tive um dia pesadíssimo." "Os clientes estão muito exigentes ultimamente." Glória assentiu em silêncio, tomando um gole de vinho enquanto observava o homem que uma vez havia sido o amor de sua vida. Naquele momento, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não confrontaria Rubens ainda. Precisava de mais informações, mais provas, mas, acima de tudo, precisava se preparar emocionalmente para o que viria a seguir. A guerra silenciosa havia começado e Glória estava decidida a vencê-la com dignidade. Em seu apartamento secreto, Kátia tirava o colar de pérolas que Rubens lhe havia dado naquela tarde, o mesmo que aparecia no recibo que Glória havia encontrado. Sem saber, ambas as mulheres se preparavam para uma batalha que definiria o resto de suas vidas.
Uma batalha onde a verdade seria a arma mais poderosa. Os dias seguintes transcorreram como um filme em câmera lenta para Glória. Cada gesto de Rubens, cada palavra de Kátia, cada detalhe que antes passava despercebido, agora ganhava um significado sinistro. Ela havia desenvolvido uma habilidade quase sobrenatural para manter a compostura enquanto seu mundo interior desmoronava, peça por peça. Meu amor, no sábado tenho o torneio de golfe no Clube de Golfe de São Paulo. Ele anunciou durante o café da manhã, sem levantar os olhos do jornal. Vários empresários importantes do setor hoteleiro estarão lá. Pode ser muito bom para o negócio. Glória sorriu com aquela serenidade gelada que ela havia aperfeiçoado. Que bom! E quem vai? A pergunta era aparentemente inocente, mas Rubens ficou tenso. Ah, bem, vários conhecidos. Carlos Medeiros, o grupo dos irmãos Guimarães, você sabe, a mesma gente de sempre. Mentira número 1000. Glória havia ligado discretamente para Carlos Medeiros no dia anterior, com o pretexto de convidá-lo para jantar, e ele havia mencionado que estaria fora da cidade o fim de semana todo, visitando a mãe em Santos. Parece perfeito, minha vida. Eu aproveitarei para fazer algumas coisas pendentes, respondeu Glória, enquanto por dentro planejava meticulosamente seu próximo movimento. Naquela mesma manhã, depois que Rubens foi para o escritório, Glória visitou sua amiga Marcela, uma investigadora privada que havia conhecido na universidade e que agora tinha uma próspera agência no centro de São Paulo. Marcela era uma mulher astuta, com um olhar penetrante que havia ajudado muitas esposas a descobrir verdades dolorosas. Glória, minha vida, que surpresa linda! Marcela a recebeu em seu escritório moderno. A que devo a honra da sua visita? Marcela, eu preciso da sua ajuda. Glória foi direta ao ponto. Eu acho que o Rubens está me traindo e eu preciso saber com certeza. A expressão de Marcela se tornou profissional imediatamente. Durante os 40 minutos seguintes, Glória compartilhou todas as suas descobertas. Os recibos, as mudanças de comportamento, as mentiras sobre as saídas noturnas e suas suspeitas sobre Kátia. Kátia Moreira, a loira que sempre anda com você nos eventos sociais? Marcela franziu a testa. Ah, Glória! Essa mulher sempre me deu uma má impressão. Eu a vi em vários lugares agindo de maneira estranha. Estranha como? Como se fosse outra pessoa. Como se tentasse ser você, mas uma versão barata. Essas palavras caíram como um martelo no coração de Glória. Uma vida inteira de amizade, desde a adolescência. E Kátia havia sido uma farsante, uma atriz interpretando o papel da melhor amiga enquanto planejava sua traição. Eu preciso de provas concretas, Marcela. Não posso agir apenas com suspeitas. Me dê uma semana, prometeu Marcela. Eu vou conseguir tudo o que você precisa. O plano foi colocado em prática com precisão militar. Marcela designou 2 de seus melhores investigadores para seguir discretamente tanto Rubens quanto Kátia. As fotos começaram a chegar por e-mail criptografado a partir de terça-feira. Primeira imagem: Rubens e Kátia almoçando em um restaurante italiano nos Jardins, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa como um casal apaixonado. Segunda imagem: saindo juntos de um hotel boutique no centro de São Paulo, Kátia usando exatamente a mesma bolsa Chanel que Glória havia comprado no mês passado. Terceira imagem: beijando-se apaixonadamente no estacionamento de um shopping, alheios ao mundo ao redor. Cada fotografia era como uma facada. Mas Glória as estudou com a frieza de um cirurgião. Sua dor se transformava lentamente em algo mais poderoso, uma determinação férrea de recuperar sua dignidade e sua vida. Na noite de sexta-feira, Kátia a ligou com voz melosa.
Glória, meu amor, quer ir amanhã fazer compras? O Diego vai para um seminário de contabilidade em Santos e vou ficar super entediada. Outra mentira perfeitamente sincronizada. Diego estaria em Santos, sim, mas Kátia tinha planejado passar o fim de semana na Praia do Leme com Rubens, na suíte presidencial do hotel onde haviam reservado sob nomes falsos. Não posso, Kátia. Tenho planos com minha irmã, mentiu Glória suavemente. Ah, que pena. Bom, fica para a próxima. Eu te amo muito, amiga. Eu também, respondeu Glória, sentindo como aquelas palavras se transformavam em cinzas em sua boca. Naquela noite, enquanto Rubens fazia sua mala de golfe, que na verdade continha roupas de praia e de banho, Glória tomou a decisão mais importante de sua vida. Ela não apenas confrontaria seu marido infiel e sua falsa amiga, mas faria isso da maneira mais espetacular possível. O baile de gala anual da alta sociedade de São Paulo seria em 2 semanas. Era o evento do ano, onde toda a elite da cidade se reunia para mostrar seu status e suas conexões. Glória sabia que nem Rubens nem Kátia ousariam faltar. Era importante demais para seus egos e seus negócios. O que eles não sabiam era que Glória estava planejando sua aparição naquela gala há dias. Não seria simplesmente um confronto. Seria uma declaração de guerra, uma reivindicação de sua dignidade e o começo de sua nova vida. Marcela lhe entregou um envelope pardo cheio de fotografias, documentos e evidências irrefutáveis do caso que já durava 1 ano. Glória, disse sua amiga com voz séria, o que você vai ver aqui vai doer muito. Você tem certeza de que quer seguir em frente? Glória pegou o envelope com as mãos firmes. Mais do que nunca na minha vida. Naquela noite, sob a luz de sua luminária de mesa, Glória revisou cada prova, cada detalhe da traição. As lágrimas rolaram por suas bochechas, mas já não eram lágrimas de uma mulher quebrada. Eram lágrimas de libertação, de uma mulher que finalmente via a verdade completa e estava pronta para agir. No sábado, enquanto Rubens e Kátia desfrutavam de sua escapadela romântica roubada na Praia do Leme, Glória visitou o salão de beleza mais exclusivo dos jardins e encomendou o vestido mais espetacular que havia visto em sua vida. Um design azul cobalto que realçava seus olhos e sua figura. Uma obra-prima que a faria brilhar como nunca. A contagem regressiva havia começado. Em 2 semanas, no salão de baile mais elegante de São Paulo, 3 vidas mudariam para sempre. O grande salão do Hotel Unique de São Paulo resplandecia com a elegância de um palácio europeu. Os lustres de cristal projetavam brilhos dourados sobre o mar de vestidos de gala e smokings impecáveis. A nata da sociedade de São Paulo havia se reunido para o evento mais exclusivo do ano, sem suspeitar que seriam testemunhas de um drama que seria lembrado por décadas. Glória se observou pela última vez no espelho de maquiagem de sua suíte. O vestido azul cobalto se ajustava à sua figura como uma segunda pele, realçando cada curva com elegância sublime. Seus cabelos loiros estavam presos em um coque francês sofisticado, e seus olhos azuis brilhavam com uma intensidade que ela não havia mostrado em meses. Ao redor de seu pescoço, o colar de diamantes que havia sido de sua avó completava um conjunto que irradiava poder e dignidade. Você está deslumbrante, senhora Glória, disse Carmen, que havia insistido em ajudá-la a se arrumar. Vai ser uma noite muito especial. Sim, Glória murmurou, tocando a pequena clutch dourada que continha as fotografias mais comprometedoras. Muito especial. Marcela chegou pontualmente às 7 para acompanhá-la. Como investigadora privada, ela conhecia a importância de ter testemunhas confiáveis em momentos cruciais. Você está pronta para isso?
Ela perguntou a Glória enquanto subiam no elegante Mercedes-Benz que as levaria ao hotel. Estive pronta a vida toda, só não sabia, respondeu Glória, com uma serenidade que surpreendeu até Marcela. O plano era simples, mas devastador. Glória faria sua entrada como sempre havia feito. Elegante, sorridente, a esposa perfeita do bem-sucedido Rubens Vasquez. Ela cumprimentaria os conhecidos, conversaria amigavelmente com as outras esposas de empresários e esperaria o momento perfeito. Rubens e Kátia haviam chegado separadamente, como vinham fazendo nos últimos meses. Ele parecia impecável em seu smoking italiano, circulando pela sala com aquele sorriso de conquistador que uma vez havia feito Glória se apaixonar. Ela usava um vestido rosa pálido, que era uma cópia quase exata do que Glória havia usado na gala do ano anterior, só que em cor diferente. Até na noite de sua maior traição, Kátia não conseguia evitar imitar sua vítima. "Glória, meu amor!" Kátia se aproximou com aquela efusividade falsa que agora Glória reconhecia como pura atuação. "Você está divina. Esse vestido fica espetacular em você." "Obrigada, Kátia. Você também está bem familiar", respondeu Glória, com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Rubens se juntou ao grupo, beijando sua esposa na bochecha, com a mesma naturalidade com que vinha mentindo por um ano. "Minha rainha linda", ele murmurou contra o ouvido dela. "Você é a mulher mais bela desta festa." Glória sentiu náuseas, mas manteve a compostura. "Que galante! Como foi o torneio de golfe no fim de semana?" "Excelente, minha vida. Ganhamos vários clientes importantes", mentiu Rubens, sem piscar, sem saber que Glória tinha fotografias dele e de Kátia na Praia do Leme durante aquelas mesmas datas. A orquestra começou a tocar e os casais se dirigiram à pista de dança. Glória observou de sua mesa como Rubens convidava várias senhoras para dançar, sempre o cavalheiro perfeito em público. Kátia se movia pelo salão como se fosse a rainha da festa, flertando sutilmente com homens casados e desfrutando da atenção. Às 10h30, chegou o momento que Glória estava esperando. O mestre de cerimônias anunciou a tradicional valsa dos aniversários de casamento, onde os casais dançariam de acordo com os anos de casados. "Queridos convidados, agora convidamos para a pista de dança todos os casais casados. Começaremos com os recém-casados com menos de um ano." Os casais foram saindo gradualmente da pista conforme mais anos de casamento eram mencionados. Quando chegaram aos 8 anos, Glória e Rubens ficaram entre os poucos casais que permaneciam dançando. "Meu amor", ele sussurrou, enquanto a tinha em seus braços. "Obrigada por todos esses anos maravilhosos. Você é o amor da minha vida." As palavras caíram como facas no coração de Glória, mas seu momento havia chegado. Com uma graça que surpreendeu até a ela mesma, ela se separou de Rubens no meio da pista de dança. "Senhoras e senhores", disse Glória, sua voz clara e forte, chamando a atenção de todo o salão. "Eu gostaria de compartilhar com vocês algo muito importante nesta noite tão especial." Um murmúrio de confusão se espalhou pelo salão. Rubens a olhava com pânico crescente. E Kátia havia ficado pálida como a morte. "Durante 8 anos, eu acreditei estar casada com um homem honesto e leal", continuou Glória, sua voz ganhando poder a cada palavra. "Acreditei ter uma amiga verdadeira que me apoiava em todos os momentos. Esta noite, quero mostrar a vocês a realidade do que acontece quando você confia nas pessoas erradas." Com elegante precisão, Glória abriu a clutch dourada e começou a mostrar as fotografias que Marcela havia obtido. As imagens se projetaram nas telas do salão graças a um técnico que Marcela havia contratado discretamente. "Este é meu marido."
Rubens Vasquez, no dia em que supostamente estava em um torneio de golfe, anunciou Glória, enquanto a primeira fotografia mostrava Rubens e Kátia se beijando. E esta é minha melhor amiga desde a escola, Kátia Moreira, que aparentemente decidiu que queria tudo o que era meu, incluindo meu marido. O salão explodiu em murmúrios de choque e indignação. As câmaras dos fotógrafos sociais começaram a disparar, capturando cada momento do que se tornaria o maior escândalo na história social de São Paulo. Rubens correu em direção a Glória com desespero. Glória, por favor, podemos conversar sobre isso em particular. Não faça uma cena. Uma cena? Glória riu com uma amargura cristalina. Como a cena que você tem feito por um ano em hotéis de São Paulo com minha suposta melhor amiga? Kátia tentou fugir para a saída, mas Marcela e 2 de seus investigadores bloquearam o caminho. Não havia escapatória para nenhum dos dois. Glória, por favor! Gritou Kátia, as lágrimas escorrendo por sua maquiagem perfeitamente aplicada. Posso te explicar tudo, não é o que parece. Não é o que parece? Glória mostrou outra fotografia onde eles apareciam saindo do hotel com bagagem. Então, o que exatamente parece quando meu marido e minha melhor amiga se registram como Sr. e Sra. Vasquez em hotéis da cidade? O público começou a aplaudir. As mulheres da alta sociedade, que haviam sido testemunhas de muitas traições semelhantes em seus círculos sociais, reconheceram a coragem de Glória. Ao expor publicamente a infidelidade, em vez de sofrê-la em silêncio, Rubens se jogou de joelhos na frente de Glória, chorando desesperadamente. Me perdoe, meu amor. Foi um erro terrível. Ela me seduziu. Você é o amor da minha vida. Isso é mentira, gritou Kátia, perdendo completamente a compostura. Ele me disse que não te amava mais, que ia se divorciar de você para ficar comigo. A traição se tornava ainda mais profunda. Não só haviam tido um caso, mas haviam planejado destruir completamente a vida de Glória. Com uma dignidade que deixou todos os presentes sem fôlego, Glória tirou seu anel de casamento e o deixou cair no chão ao lado de Rubens. Senhoras e senhores, ela anunciou com voz firme, eu lhes apresento meu ex-marido Rubens Vasquez e minha ex-amiga Kátia Moreira. Que desfrutem o resto de suas vidas juntos, porque a partir deste momento eles já não são problema meu. O salão explodiu em aplausos. As mulheres se levantaram, aclamando Glória como se ela fosse uma heroína vitoriosa. Os homens aplaudiam com respeito, reconhecendo a classe e a dignidade com que ela havia lidado com uma situação devastadora. Glória caminhou em direção à saída com a cabeça erguida, enquanto Rubens continuava chorando no chão e Kátia era consolada por algumas poucas conhecidas que se compadeceram dela. A noite da verdade havia terminado, mas para Glória uma nova vida estava prestes a começar. 6 meses depois do escândalo que havia abalado a alta sociedade de São Paulo, Glória Medeiros caminhava pelos jardins do Museu de Arte de São Paulo com uma confiança que irradiava do mais profundo de seu ser. O sol da manhã acariciava seu rosto e, pela primeira vez em anos, ela se sentia completamente livre. A vida depois daquela noite memorável havia sido um turbilhão de mudanças, mas todas positivas. Os vídeos do escândalo haviam se tornado virais nas redes sociais, tornando Glória um símbolo de dignidade feminina e empoderamento. Mulheres de todo o país a contatavam para agradecer por ter tido a coragem de expor publicamente a infidelidade, inspirando-as a tomar controle de suas próprias vidas. Glória, aqui está você. A voz masculina a tirou de seus pensamentos. Ela se virou para encontrar Caio, o arquiteto paisagista mais respeitado do Brasil,
caminhando em sua direção com aquele sorriso genuíno que a havia conquistado lentamente nos últimos meses. Caio era o oposto de Rubens. Onde seu ex-marido era superficial e arrogante, Caio era profundo e humilde. Onde Rubens buscava constantemente a admiração de outras mulheres, Caio tinha olhos apenas para a glória. Aos 35 anos, ele era um homem que havia construído sua reputação com base em talento genuíno e valores sólidos. Desculpe o atraso, desculpou-se Caio, beijando-a suavemente na bochecha. Tive uma ligação de última hora sobre o projeto do Jardim Botânico. Não se preocupe, sorriu Glória, sentindo aquela familiar calidez que só Caio conseguia despertar nela. Ela estava desfrutando da tranquilidade. Eles se conheceram 3 meses após o escândalo, quando Glória decidiu renovar completamente os jardins de sua casa como símbolo de sua nova vida. Caio havia chegado com uma proposta que não só transformaria seu espaço exterior, mas que revelaria uma conexão emocional que nenhum dos dois havia esperado. Como vai o design de seu novo escritório? Perguntou Caio enquanto caminhavam juntos pelo caminho ladeado de azaleias. Glória sorriu com orgulho. Após o divórcio, ela havia decidido canalizar toda a sua energia em algo que sempre havia sonhado: abrir sua própria consultoria de design de interiores. Os contatos que ela havia feito durante anos como esposa de um empresário, combinados com seu talento natural e a publicidade inesperada do escândalo, haviam resultado em um negócio próspero desde o primeiro dia. Perfeitamente, já tenho 3 projetos importantes para o próximo mês, respondeu Glória. Parece que as mulheres de São Paulo querem que eu as ajude a renovar suas vidas junto com suas casas. Ambos riram. Glória havia descoberto que tinha um dom natural para ajudar outras mulheres a encontrar sua própria identidade através do design, especialmente aquelas que, como ela, haviam perdido o sentido de si mesmas em casamentos tóxicos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a vida de Rubens e Kátia havia tomado um rumo muito diferente. O escândalo havia arruinado a reputação de Rubens no mundo empresarial de São Paulo. Os clientes haviam cancelado contratos, os sócios haviam cortado relações e sua empresa imobiliária havia falido em menos de 4 meses. Kátia, por sua vez, havia perdido todos os seus círculos sociais. As esposas da alta sociedade a haviam excluído completamente, e seu próprio casamento com Diego havia desmoronado quando ele descobriu a verdade completa sobre o caso. Eu não entendo como você pôde fazer isso comigo. Diego lhe havia dito na noite em que se mudou do apartamento que compartilhavam. Você não só enganou a Glória, sua suposta melhor amiga, mas me enganou também. Agora, Rubens e Kátia viviam juntos em um pequeno apartamento na periferia de Guarulhos, lutando para reconstruir suas vidas sobre as cinzas das mentiras que haviam construído. A paixão que uma vez os havia cegado se havia tornado em ressentimento mútuo, cada um culpando o outro pela destruição de suas vidas anteriores. Tudo isso é sua culpa, Kátia gritava para Rubens durante suas constantes brigas. Você me disse que ia deixar a Glória, você me prometeu uma vida melhor. E você me disse que eu era um homem que merecia algo melhor do que uma esposa chata. Contra-atacava Rubens. Olha onde estamos agora. A realidade era cruel. Eles haviam destruído tudo por uma ilusão, e agora se davam conta de que o que haviam perdido era infinitamente mais valioso do que o que haviam ganho. De volta ao museu, Glória e Caio pararam em frente a uma exposição de pinturas contemporâneas. Uma das obras mostrava uma mulher emergindo de águas turbulentas em direção a um céu luminoso. Me lembra você, Caio murmurou, segurando suavemente a mão de Glória.
Ela o olhou com aqueles olhos azuis que agora brilhavam com uma luz renovada. Por quê? Porque você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Não é qualquer um que tem a coragem de expor sua dor em público para recuperar sua dignidade. Glória sentiu lágrimas de gratidão em seus olhos. Não eram lágrimas de dor como as que havia derramado por meses, mas lágrimas de alegria por ter encontrado alguém que verdadeiramente a valorizava. Caio, ela disse, virando-se para olhá-lo de frente. Há algo que quero te dizer. Estou pronta para voltar a amar. Essas palavras flutuaram no ar como uma promessa de novos começos. Caio sorriu e a beijou suavemente, um beijo cheio de respeito, admiração e amor genuíno. 2 semanas depois, o telefone de Glória tocou em seu novo escritório. Era Rubens, sua voz quebrada pelo desespero. Glória, por favor, preciso falar com você. Ele implorou. Estou na ruína. Perdi tudo. Eu e a Kátia não funcionamos. Eu percebi que cometi o maior erro da minha vida. Você era a minha vida real. Ela era apenas uma fantasia. Glória ouviu em silêncio, sentindo uma mistura de pena e libertação. O homem que uma vez havia sido capaz de controlar suas emoções, agora soava completamente derrotado. Rubens, ela disse com voz tranquila. Lamento que as coisas não tenham dado certo como você esperava com a Kátia, mas isso já não é minha responsabilidade. Por favor, Glória, podemos tentar de novo. Eu mudei, aprendi a minha lição. Sim, tenho certeza de que você aprendeu uma lição, respondeu Glória. Mas eu também aprendi a minha. Aprendi que mereço alguém que me valorize desde o primeiro dia, não alguém que me aprecie apenas depois de me perder. Houve um silêncio doloroso do outro lado da linha. Tem mais alguém? Perguntou Rubens com voz quebrada. Glória sorriu pensando em Caio e na proposta de casamento que ele havia feito na noite anterior durante um jantar romântico em seu restaurante favorito. Sim, ela respondeu com tranquilidade. Tem alguém que me ama da maneira que eu sempre mereci ser amada. Glória, por favor. Adeus, Rubens. Eu desejo o melhor na sua nova vida. Glória desligou o telefone e ficou olhando pela janela de seu escritório para o futuro brilhante que se estendia à sua frente. Em 3 meses, ela se casaria com Caio em uma cerimônia íntima nos jardins que ele havia projetado especialmente para ela. Seria um novo começo, construído sobre bases sólidas de respeito mútuo e amor verdadeiro. Naquela tarde, enquanto revisava os planos para seu próximo projeto de design, Glória refletiu sobre a jornada extraordinária que havia vivido. A traição, que ela pensou que a destruiria, havia se tornado a força que a havia libertado. Ela havia perdido um marido infiel e uma amiga falsa, mas havia ganhado algo muito mais valioso: sua própria identidade, sua dignidade intacta e um amor verdadeiro que a valorizava por quem ela realmente era. A mulher que havia entrado naquele baile há 6 meses era muito diferente da que agora planejava seu futuro com confiança renovada. A primeira havia sido uma esposa que vivia para agradar aos outros. A segunda era uma mulher que havia aprendido a valorizar a si mesma. Em seu pequeno apartamento na periferia, Kátia chorava enquanto via as fotos do noivado de Glória nas redes sociais. A mulher que havia passado a vida inteira tentando imitar e superar sua amiga finalmente entendia que havia perdido algo insubstituível por perseguir uma ilusão. Sua obsessão a havia deixado sem nada, sem casamento, sem amigos, sem respeito próprio. Rubens, sentado no mesmo apartamento, observava as mesmas fotos com uma mistura de arrependimento e admiração. A mulher que ele havia tomado como garantida por 8 anos agora brilhava com uma luz que ele nunca havia sabido apreciar.
Ele percebeu tarde demais que havia tido um diamante em suas mãos e o havia trocado por vidros coloridos. Mas para Glória o passado era exatamente isso. Passado. Seu futuro se estendia como uma tela em branco, pronta para ser pintada com as cores mais brilhantes de sua nova vida. Ela havia aprendido que a verdadeira vitória não estava na vingança, mas na capacidade de se levantar, se reconstruir e encontrar a felicidade autêntica. O traidor havia chorado desesperado, a amante havia implorado perdão, mas a esposa havia sido aplaudida não só naquela festa de luxo, mas na vida. E essa ovação continuaria ressoando em cada passo seguro que ela desse em direção ao seu futuro brilhante, ao lado de um homem que verdadeiramente a merecia. A história de Glória Medeiros havia se tornado uma lenda em São Paulo, um lembrete de que a dignidade sempre triunfa sobre a traição, e que as mulheres fortes não se quebram, se transformam em diamantes sob pressão. 5 anos depois, o aroma de café brasileiro e croissants recém-assados flutuava pela elegante varanda do novo café boutique Renascer, localizado no coração dos jardins. Era uma manhã de domingo de primavera e Glória Medeiros, agora Glória Dias, observava com satisfação como seu último projeto empresarial havia se tornado o ponto de encontro favorito das mulheres mais influentes de São Paulo. Renascer não era apenas um café, era um símbolo. Cada canto havia sido projetado por Glória como um santuário para mulheres que buscavam se reinventar, superar crises ou simplesmente encontrar inspiração em um ambiente que respirava empoderamento feminino. As paredes estavam decoradas com fotografias de mulheres de sucesso da comunidade e no centro, emoldurada em ouro, estava a capa da revista Forbes, onde Glória havia aparecido como a empresária do ano no Brasil por sua cadeia de consultorias de design, que agora se estendia por 5 estados. Mamãe, já podemos ir ao parque? A vozinha doce de Sofia, sua filha de 3 anos, interrompeu seus pensamentos. A menina era uma mistura perfeita dos traços de Glória e Caio, cabelo loiro cacheado como o da mãe, mas com os olhos verdes intensos do pai. Daqui a pouco, meu amor, respondeu Glória, pegando a pequena em seus braços. Papai está terminando de revisar os planos do novo jardim. Caio apareceu do escritório nos fundos do café, carregando rolos de planos arquitetônicos e com aquele sorriso que ainda fazia o coração de Glória pular de alegria depois de 5 anos de casamento. Sua empresa de paisagismo havia crescido exponencialmente, em grande parte graças ao impulso que recebeu depois que sua história de amor com Glória se tornou pública. Os casais de todo o país queriam que o homem que havia curado o coração partido da mulher mais corajosa do Brasil projetasse os jardins de suas casas. Prontos para o nosso domingo em família? Perguntou Caio, beijando Glória na testa antes de fazer cócegas em Sofia, que explodiu em risadas cristalinas. Enquanto se dirigiam para o parque, Glória refletiu sobre como sua vida havia mudado nestes 5 anos. O escândalo do baile de gala havia se tornado um momento decisivo, não apenas para ela, mas para milhares de mulheres que haviam encontrado a coragem de enfrentar suas próprias situações de abuso emocional ou infidelidade, depois de ver o seu exemplo. Sua história havia inspirado um livro best-seller, Quando o Diamante Brilha Mais Forte, onde ela relatava não apenas os eventos daquela noite memorável, mas também o processo de cura, autoconhecimento e construção de uma nova identidade. Os direitos cinematográficos haviam sido vendidos para uma produtora importante de Hollywood, e logo sua história chegaria às telonas, interpretada por uma das atrizes mais respeitadas da indústria. Mas além do sucesso midiático, Glória havia canalizado sua experiência em algo muito mais significativo:
a Fundação Renascer, uma organização sem fins lucrativos que ajudava mulheres vítimas de infidelidade e abuso emocional a reconstruírem suas vidas. A fundação oferecia desde assessoria jurídica gratuita até capacitação profissional e já havia ajudado mais de 2.000 mulheres em todo o sudeste do Brasil. Você sabe que dia é hoje? Perguntou Caio, enquanto Sofia corria para os balanços. Como eu poderia esquecer? Sorriu Glória. Exatos 5 anos desde que Rubens ligou pela última vez. Era verdade. Exatamente 5 anos atrás, Rubens havia feito sua última tentativa desesperada de recuperar Glória. Mas muito havia acontecido desde então, e as notícias que chegavam sobre seu ex-marido e sua ex-amiga não eram exatamente animadoras. Rubens havia tentado reconstruir sua vida empresarial em Curitiba, mas a reputação o havia seguido como uma sombra. Os círculos empresariais do sul do Brasil haviam ouvido a história, e ninguém queria fazer negócios com um homem que havia traído de maneira tão espetacular sua esposa. Ele havia tido 3 empregos diferentes em 5 anos, sempre terminando demitido quando seus empregadores descobriam sua identidade. Sua relação com Kátia havia sido um desastre desde o começo. A paixão que os havia cegado inicialmente se evaporou quando se deram conta de que seu amor havia sido construído sobre mentiras mútuas e a emoção proibida da traição. Sem o elemento de segredo e perigo, eles descobriram que não tinham absolutamente nada em comum. As brigas constantes se tornaram lendárias em seu complexo de apartamentos, até que Kátia finalmente o abandonou para voltar para sua família na cidade do México, completamente derrotada e com a reputação arruinada. Rubens agora vivia sozinho em um pequeno apartamento de 1 quarto em Guarulhos, trabalhando como vendedor de carros usados e lutando contra uma depressão que os antidepressivos não conseguiam controlar completamente. Ele havia desenvolvido um problema com o álcool que o havia levado a 2 prisões por dirigir sob a influência, e sua aparência física havia mudado dramaticamente. O homem bonito e seguro de si havia se tornado uma sombra do que foi, com cabelos grisalhos prematuros e um olhar constantemente perdido. Kátia, por sua vez, havia retornado a Guadalajara depois que sua vida em São Paulo se tornou insustentável. Sua obsessão com Glória a havia destruído completamente. Ela havia perdido seu marido, Diego, que agora estava felizmente casado com uma professora de ensino fundamental, todos os seus amigos e até a relação com sua própria família, que se sentiu envergonhada pelo escândalo internacional que ela havia causado. No México, ela havia tentado se reinventar trabalhando em uma pequena boutique de roupas, mas a era das redes sociais não perdoa. Os vídeos daquela noite no Hotel Unique continuavam circulando e regularmente apareciam clientes que a reconheciam como a amiga traidora da história viral de São Paulo. A humilhação constante a havia levado a um isolamento quase total, vivendo com sua mãe idosa e evitando qualquer tipo de vida social. "Você sente alguma pena deles?" perguntou Caio a Glória, enquanto observavam Sofia brincar com outras crianças. Glória considerou a pergunta cuidadosamente. Era algo que as pessoas lhe perguntavam frequentemente em entrevistas e conferências. "Eu sinto pena das pessoas em que eles se transformaram", ela respondeu finalmente, "mas não das consequências de suas decisões. Eles escolheram construir a felicidade deles sobre a destruição da minha. Eu simplesmente me recusei a ser vítima das escolhas deles." Era uma resposta que ela havia aperfeiçoado ao longo dos anos, mas que saía genuinamente de seu coração. Glória havia feito as pazes com seu passado de uma maneira que poucos conseguem. Ela não guardava rancor nem ressentimento.
Simplesmente havia aprendido a valorizar tanto sua própria dignidade que nunca mais permitiria que alguém a colocasse em segundo plano. Mamãe, olhe como eu consigo ir alto! Gritou Sofia dos balanços, irradiando a confiança inata que Glória esperava que sua filha mantivesse a vida toda. Muito bem, meu amor, respondeu Glória, sentindo uma onda de gratidão pela vida que ela havia construído. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Marcela, sua amiga investigadora privada, que agora trabalhava como diretora de segurança da Fundação Renascer. Glória, amanhã chega o grupo de documentaristas da Netflix. Eles querem entrevistar 10 das mulheres que ajudamos no ano passado para o especial que estão fazendo sobre a fundação. Tudo pronto. Glória sorriu. A Netflix havia decidido fazer um documentário sobre o impacto social de sua história, focando em como uma mulher havia transformado seu momento mais doloroso em uma força de mudança positiva para milhares de outras. O documentário se chamaria Depois do Baile, Como a Dignidade Mudou Vidas, e estrearia no próximo ano. Naquela tarde, depois de voltar para casa, Glória se encontrou em seu escritório revisando as cartas que chegavam semanalmente de mulheres de todo o mundo. Havia uma de uma senhora de Barcelona que havia encontrado a coragem de deixar seu marido infiel depois de ler seu livro. Outra de uma jovem da Colômbia que havia usado a história de Glória como inspiração para denunciar o assédio sexual em seu trabalho. Mais uma de uma avó do Texas que havia ajudado sua neta a sair de um relacionamento abusivo, mostrando-lhe o vídeo daquela noite no Hotel Unique. Cada carta é um lembrete de por que valeu a pena. Glória murmurou para si mesma, guardando cuidadosamente as cartas no arquivo especial que mantinha em sua mesa. Caio a encontrou ali 1 hora depois, lendo uma carta particularmente emotiva de uma mãe solteira que havia conseguido reconstruir sua vida após ser abandonada por um marido infiel. Sabe qual é a minha parte favorita de toda essa história? Disse Caio, abraçando-a por trás. Qual? Que o final não foi sobre vingança ou sobre provar que você era melhor que eles. Foi sobre descobrir quem você era de verdade quando ninguém mais estava a definindo. Glória se recostou contra o peito de seu marido, sentindo a verdade profunda daquelas palavras. Seu triunfo não havia sido a humilhação pública de Rubens e Kátia, embora isso tivesse sido satisfatório no momento. Seu verdadeiro triunfo havia sido descobrir que era capaz de construir uma vida extraordinária por si mesma. Uma vida que não dependia da validação de outros, nem de manter uma fachada perfeita. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Glória e Caio se sentaram na varanda de sua casa, projetada completamente por ele, com jardins que floresciam em cada estação do ano. Era um contraste dramático com a mansão perfeita, mas fria que ela havia compartilhado com Rubens. Esta casa respirava vida, amor autêntico e a segurança que vem de construir algo sobre bases sólidas. Você já imagina como seria a nossa vida se eu não tivesse tido a coragem de expor a verdade naquela noite? Perguntou Glória. Caio pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. Não gosto de imaginar um mundo onde eu não a tivesse conhecido, mas tenho certeza de que, de alguma forma, você teria encontrado seu caminho para a felicidade. Você é forte demais para permitir que a mantivessem pequena para sempre. Era verdade. Glória havia chegado a entender que o engano de Rubens e Kátia, por mais doloroso que tivesse sido, havia sido na realidade uma libertação. Os havia obrigado a mostrar suas verdadeiras cores, libertando-a de uma vida que, embora confortável, a havia sufocado lentamente. 5 anos depois, enquanto Rubens seguia lutando contra as consequências de suas decisões,
E Kátia vivia como uma sombra de sua antiga personalidade. Glória havia construído um império baseado em ajudar outras mulheres a encontrar sua própria força. Suas empresas geravam milhões em receita anual, mas, mais importante ainda, haviam mudado milhares de vidas. No dia seguinte, durante a filmagem do documentário da Netflix, uma das beneficiárias da fundação, uma mulher chamada Patrícia, que havia conseguido escapar de um casamento abusivo de 20 anos, lhe disse algo que ela nunca esqueceria. Senhora Glória, a senhora não nos ensinou apenas a nos levantarmos depois de cair. A senhora nos ensinou que, às vezes, cair é necessário para descobrirmos que podemos voar. Enquanto as câmeras rodavam e Glória compartilhava sua história mais uma vez, ela refletiu sobre a incrível jornada que havia vivido. Ela havia começado como uma mulher que definia seu valor através de seu casamento e havia evoluído para se tornar alguém que inspirava outras a encontrar seu próprio valor interno. A mulher que havia entrado naquele baile de gala 5 anos atrás com o coração partido, havia saído dele como uma fênix. E agora, 5 anos depois, havia construído um legado que perduraria muito além de sua própria vida. Naquela noite, Glória se encontrou novamente em seu escritório, mas desta vez escrevendo em seu diário pessoal, uma prática que ela mantinha desde a noite da gala. 5 anos depois, finalmente entendo que a traição de Rubens e Kátia não foi o final da minha história de amor. Foi o prólogo da história de amor mais importante. A que eu construí comigo mesma. Aprendi a me amar o suficiente para não aceitar menos do que eu mereço. E essa lição foi o presente mais valioso que recebi na vida. Hoje, eu olho para trás não com dor, mas com gratidão. Eles me deram a liberdade sem saber, e eu transformei essa liberdade em propósito. Se eu pudesse falar com a Glória de 5 anos atrás, eu diria para ela não temer o futuro incerto que se aproxima. Eu diria que a mulher mais forte que ela jamais conhecerá está esperando-a do outro lado da dor. Minha história se tornou viral não pelo escândalo, mas pela esperança. E essa esperança continua se multiplicando a cada dia, em cada mulher que encontra a coragem de escrever seu próprio final feliz. Glória fechou o diário e se dirigiu ao quarto onde Caio já a esperava, lendo um conto para Sofia antes de dormir. Sua família, construída sobre amor genuíno e respeito mútuo, era a prova viva de que os finais felizes existem para quem tem a coragem de criá-los. O legado daquela noite no Hotel Unique continuava crescendo, não como uma história de vingança, mas como um testemunho do poder transformador da dignidade, do amor próprio e da determinação inabalável de uma mulher que se recusou a ser vítima das decisões de outros. E em algum lugar de São Paulo, cada vez que uma mulher encontrava a coragem de se valorizar, o eco daquela ovação continuava ressoando, lembrando ao mundo que as verdadeiras rainhas não precisam de coroa, elas brilham com sua própria luz. O que você achou da jornada de Glória de uma vítima a uma heroína? Na sua opinião, a vingança dela foi a chave para sua felicidade ou foi a decisão de se reconstruir que a libertou de verdade? Diga-me nos comentários. E se você se inspirou com esta história de dignidade e força, por favor, clique no botão curtir. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança e não se esqueça de se inscrever para não perder nossas próximas histórias.